Então, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula, né? Deixa eu colocar aqui no meu celular um alarme para dar o final da aula para a gente poder fazer a primeira chamada, né? E depois fazer a segunda. A primeira parte da aula termina às 7h40. 7h50. Quer dizer, novo. Ok. Vamos lá então, pessoal, que deu uma acertada no relógio aqui, tá? Então a gente vai começar a aula de novo. Quando der 13h50, 19h50, a gente vai fazer a chamada, tá? Vamos começar então, não tem muito o que falar. Eu preciso definir as datas das provas, aí eu vou colocar para vocês. Ainda não fiz a lista de exercício, tá? Mas até amanhã ela sai. E aí eu sempre vou dar o espaço de uma semana para vocês entregarem, tá bom? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. Então, aula 3, pessoal. Vamos lá, então a gente vai continuar os conjuntos infinitos, né? Eu acabei falando, só recordando a aula passada, né? Conjuntos infinitos, né? Então, eu digo que um conjunto é infinito se quando ele não é finito, aí mais precisamente é quando ele não é vazio. Pois... Boa noite, pessoal. Quem falou? Alguma dúvida? Tudo certinho, pessoal? Tá dando um eco estranho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. No programa. Vocês estão me ouvindo? Sim, acho que era o microfone de alguém que estava ligado, mas já desligou. Ok. Bom, então só a questão do conjunto, a gente falou que o conjunto é infinito quando não é infinito, ou a gente viu que ele ou ele é vazio ou ele tem uma abjeção não é vazio, ou existe para algum n uma. Aqui foi infinito, né? E não existe nenhum n, né? Tal que ele está em abjeção com in, né? Ah, Alisson. Oi. Você esqueceu de compartilhar a tela.
Ah, que saiu da compartilhamento, tá? Obrigado, viu? Só um instante. Aqui. Aqui. Uhum. Então, todo conjunto infinito, se existe, o conjunto F é infinito, se existe uma aplicação injetiva de n em x, a gente falou sobre isso, né? Um conjunto ele é infinito, somente se existe uma objeção entre um subconjunto próprio dele, tá? E aí a nossa aula continua aqui, né? É, Aí era só um exemplo, né? Por exemplo, esse exemplo aqui ele surge da demonstração desse cara aqui, né? Porque como que a gente formou esses conjuntos aqui foi subtraindo os xn, né? Então a gente pode pensar que, por exemplo, olha, esse N1, qual que é a característica de um conjunto que é de um conjunto infinito, né? Por exemplo, a gente vai pegar o conjunto N1. Por que ele vai ser infinito? Eu consigo uma objeção. Como que eu faço essa objeção? O N1 é todos os naturais menos o 1. O que que eu faço? Eu faço essa função aqui, que eu formo uma função que eu posso chamar ela função do sucessor, né? Ela é parecida com a Sn lá, né? Aí você percebe, por exemplo, para n igual a 1, o sucessor dele é o 2, para 2 é o 3, e assim por diante, né? Ela não é bem a função sucessor porque o 1 está no domínio dela lá, e a gente sabe que o sucessor de n é o 2, o sucessor do 1 é o 2, mas o 1 não é sucessor de ninguém, esse é o teorema de Peano, né? Os teoremas de Peano lá, os teoremas não, os axiomas, né? E aí essa função aqui, então isso aqui é uma objeção e não é muito difícil de ver, né, gente? É claro que ela é injetiva, né? E qualquer número natural que você der aqui, olha, porque o 1 tá, qualquer número natural que você der aqui, você consegue. Por exemplo, se eu pegar o 2, basta colocar n igual a 1. Se eu pegar o 3, basta você colocar n igual a 2. Se eu pegar 1 milhão, basta você pegar o 900.999, tá? Só basta somar 1, né? É... Então, assim, aqui essa função, claro, ela é sobrejetora, ela é injetora, é fácil de também verificar. Então, isso aqui, esse conjunto aqui é uma objeção nele. E detalhe, esse N1 aqui é um conjunto próprio de N. Ele não é igual a N, ele está faltando 1, então ele está contido dentro do N. Só que ele tem a mesma quantidade de elementos do N, né? Então, essa é uma característica de um conjunto infinito, né? Eu posso fazer isso, essa brincadeira com qualquer P que você me der, qualquer número natural. Se eu definir a função f de n como n mais p, esse conjunto np aqui, que é o np, quem que é? A partir do p mais 1, p mais 2, p mais 3, ou seja, eu tirei os números naturais entre o 1 e o p, tirei fora e continuei do p mais 1, p mais 2. Mesmo eu tirando essa quantidade finita, isso aqui ainda é uma objeção, ou seja, esse cara aqui tem o mesmo número de elementos de n. Então, essa é uma das curiosidades que a gente tem dos conjuntos infinitos, conjuntos números naturais. Mas mais para frente a gente vai ver que quando eu começar a falar dos números reais, a gente vai começar a perceber que os números reais têm mais um intervalo fechado, um intervalo qualquer que seja, ele tem muito mais elementos que os naturais, né? Que é uma coisa que eles não são enumeráveis. O conjunto dos racionais, que depois a gente vai ver, tem a mesma quantidade de elementos dos números naturais, porque eles são enumeráveis, né? Então a gente já começa a ter essas noções, né? Quem foi que percebeu isso? O Galileu, tá? O Galileu foi um dos primeiros a perceber esse fenômeno, né? Que tem o conjunto dos números naturais, eu posso jogar uma quantidade finita deles fora e ainda eles continuam tendo a mesma quantidade de elementos, né? Olha, uma outra brincadeira que a gente dá para fazer, se eu considerar o P como conjunto dos pares, e eu definir essa função, olha, essa função φ de n, φ calculado em n igual a 2n, ela é uma objeção dos números naturais nos pares, tá?
E aí então, se isso é verdade, né? Essa aqui é uma objeção. Então, a quantidade dos pares tem a mesma quantidade, a quantidade dos números naturais e números pares é a mesma, tá? A mesma coisa com os ímpares, né? A quantidade, como que eu faço para qual é a função que eu pego dos naturais nos ímpares e é uma objeção? Essa daqui, né? 2n menos 1, tá? É uma função, é uma objeção e ela leva todo número inteiro, todo número natural num ímpar, tá? Isso aqui vocês já viram bastante, né? A gente já usou bastante. Quem fez fundamentos comigo, ou fez ou fez estruturas algébricas, eu sempre usei essas funções aqui como exemplo, né? Olha, e aí ele, olha, só ressalta a quantidade, olha. Quantidade, se eu tirar todos os pares, sobra os ímpares. E se eu tirar todos os ímpares, sobra os pares. Ainda são conjuntos infinitos. E ele não acrescentou aqui, eu acrescento. Eles sobram, são conjuntos infinitos e tem a mesma quantidade de números naturais. Tá? Já, ó, se eu pegar e tirar o n menos o NP lembrando que é esse conjunto infinito, aí não, aí sobra um conjunto finito, né? Tá? É, Vamos falar sobre conjuntos enumeráveis. Tá? Então aqui a gente já começa a caracterizar um pouco a noção de infinito, tá? É uma coisa que eu gosto de brincar com a minha esposa, que é da Letras aqui, né? E os amigos dela, sempre que eu vou na casa deles, eu falo para eles: olha, existe um infinito maior que o outro. Um dia sobrou, veio esse papo, né? E eles não conseguiam conceber, né? Tem um infinito maior que o outro, né? E claro, você pega o conjunto dos números naturais, ele é maior do que o dos inteiros, maior do que o dos racionais. Não precisa nem muito. É que nem eu falei, o intervalo 0,1 tem mais elementos que o conjunto dos números naturais, tá? E vem dessa noção, né? E aí essa noção de enumerável, ela vai começar a caracterizar para mim, primeiro, o infinito, que é igual ao infinito dos números naturais, tá? Então, essa é a primeira concepção que a gente vai ter aqui. Claro, vocês já viram isso muitas vezes, tá? Isso aqui é fato que usa direto no curso, né? Ou o professor fala alguma coisa assim, às vezes um professor de cálculo, tá? Agora a gente vai ver isso um pouquinho mais de formalidade, né? Então, gente, um conjunto X ele se diz enumerável quando ele é finito, ou seja, todo conjunto finito é enumerável, ou quando existe uma bijeção, tá, dos naturais nele. Ou seja, está dizendo, ele é enumerável quando ele é finito, ou se ele for infinito, ele tem a mesma quantidade de números reais, naturais, tá? Nesse caso, f chama a função enumeração ou uma enumeração, né? Ou seja, isso aqui, gente, no fundo, ele está dizendo, olha, f aqui é uma enumeração. Ou seja, ela enumera o conjunto aqui. Eu consigo contar entre aspas, tá? Eu consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante, tá? Quando a gente for para os números reais, a gente consegue dizer, olha para o conjunto, eu consigo dizer quem é o primeiro, né? Depois não consigo mais dizer mais nada, porque qualquer número que você me disser vai ter uma infinidade entre ele e o primeiro número, tá? Então vamos lá, olha. Então eu vou chamar de enumeração, tá? Essa daqui é uma enumeração dos elementos de x. Ou seja, olha o que que ela está fazendo, ó. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante, né? O que está aparecendo para a gente aqui, que isso aqui é uma. Depois a gente vai ver mais para frente, isso aqui parece uma sequência, né? A gente vai ver que toda sequência, na verdade, é uma função, né? Então, o primeiro teorema aqui, pessoal, é o seguinte: todo subconjunto dos naturais é enumerável. Então, se ele for um subconjunto, é enumerável. Então, o conjunto dos números pares é enumerável, dos números ímpares, daquele NP, tá? Conjunto dos múltiplos de um natural qualquer. Por exemplo, conjunto dos múltiplos de K, pode pegar K igual a 10, conjunto dos múltiplos de 10, são enumeráveis e assim por diante, tá? Então, vamos ver.
Então, o que a gente quer provar? Que tem todo conjunto, todo subconjunto de N é enumerável, ou seja, ou eu enumero ele, mostro, ou eu construo uma função, tá? Eu construo, no fundo, a gente vai construir uma função dos naturais nele, tá? Como aqui. No fundo é isso, mas a gente vai fazer isso de um jeito um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque é o seguinte, a gente vai usar o princípio da boa ordenação, tá? Dos naturais. Então é o seguinte, se x for finito, gente, não precisa, não tem o que fazer, tá? Não precisa. X finito é enumerável, claro. Não tem o que demonstrar. Caso contrário, a gente vai enumerar os elementos de x. Então, como que vai ser? Eu vou pegar o x1, eu vou pegar o x1. Ele vai ser o menor elemento de x, tá? Depois, o que eu faço? Eu vou pegar o x2. Como que vai ser o x2? Como que eu vou pegar o x2? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar de... ele não vai deixar escrever aqui. Deixa eu vou chamar de A1. O A1 é o conjunto. Deixa eu apagar aqui. É o conjunto dos x menos o conjunto com 1. O conjunto do x1. Tá? Quem que vai ser o A2? O A2 vai ser o conjunto do x menos o x1, x2. Quem que é o A3? Vai ser o conjunto do x menos x1, x2, x3, assim por diante. Mas como que a gente vai escolher? Então vai ser assim, ó. Vou lá. O x1 é o menor elemento de x. Por que que esse elemento existe? Porque como a gente sabe que nos números naturais tem o princípio da boa ordenação. Então, sempre todo subconjunto dos naturais tem um menor elemento, tá? Então, eu escolhi esse menor elemento, x1. Aí eu vou lá, tiro ele, e aí no segundo conjunto, que eu vou chamar de A1, eu vou lá e pego o x2. O x2 vai ser o menor elemento do conjunto A1, tá? E a gente sabe, como a gente pegou o menor elemento do x2 e o menor elemento do x, claro que x1 é menor do que x2, tá? Porque o x1 era o menor elemento do conjunto maior. Eu tirei ele, peguei do subconjunto sem ele. Então é claro que o x2 é maior que o x1. O próximo, o x3. Claro que o x3 vai ser quem? É o menor elemento do conjunto A2. Quem que é o A2? É o conjunto que eu pego o x e tiro o x1 e o x2. Esse x3 é maior do que o x1 e maior do que o x2. E assim por diante, vou fazendo isso até o n, tá? Antes de continuar, alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam por que que o x1 é maior que o x2 é maior que o x1, e o x3 é maior que o x2, o x4 é maior que o x3 e o xn é maior do que o xn menos 1? Posso seguir, então, né? Caso contrário, vocês me param, tá? Então, olha. Bom, aí eu vou pegar o AN. O AN foi quando eu fiz esse processo N vezes, aí eu vou pegar o xn mais 1, tá? Para eu pegar o xn mais 1, tiro o xn, tiro todos até o xn e obtenho o AN. O AN, eu sei que ele é diferente do vazio. Por que que ele é diferente do vazio? Porque o AN, o x é infinito, tá? Como o x é infinito, então ele tem elementos aqui, ele é diferente do vazio. Então a n é diferente do vazio. Então, dessa forma, eu posso pegar o xn mais 1, tá? Que vai ser o menor elemento de AN. E dessa forma, se eu continuar isso, por indução, eu vou conseguir fazer com o x seja o conjunto x1, x2, tá? Até o xn mais 1 e assim por diante. Eu construí uma função enumeração, claro que eu construí. Por quê? Eu construí a função que o 1 vai no x1, que o 2 vai no x2, que o 3 vai no x3, que o 4 vai no x4, e assim por diante.
Essa função é uma injeção, é injetora, tá? Só falta a gente verificar que ela é sobre-injetora. E como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou mostrar que o x é exatamente esses caras aqui. Ou seja, são esses caras que eu vou pegando. Eu vou mostrar que o x é exatamente esse cara. E como que eu faço isso? Supõe que não. Supõe que tem um elemento... Pega um elemento de x, tá? Que difere, suponha que ele difere do xn. Qualquer xn que está lá dentro, esse x não é igual. Será que é possível? Bom, se for possível, esse x ele vai estar em algum AN, vai estar em algum AN, tá? Algum AN lá, o x vai estar. Logo, na verdade, não em algum AN, ele vai pertencer a N para todo N pertencente aos naturais, tá? Porque se ele não está na lista, ele não é nenhum dos menores elementos, ele não foi tirado, então ele está em todos os ANs, tá? Para todo N. Se isso é verdade, a gente não pegou para cada N, esses caras aqui não são os menores de cada N? Esses caras aqui não são os menores de cada N? Se eles são os menores, e o x está em AN e não é nenhum deles, então o x é maior que todos. O x é maior que o x1, o x é maior que o x2, o x é maior que até o xn, e isso para n no por infinito. Gente, isso é possível? Pergunto. Eduarda, posso fazer isso? Eu acho que não. Não sei. Por quê, Eduardo? Não entendi muito bem. Fala para mim que você não entendeu. Vai lá, Eduardo, eu sou seu terapeuta e você vai agora na sessão de terapia, você vai contar tudo para mim. Vai lá. Não entendi essa parte que você fez aí em vermelho. Ah, essa parte? Então vamos lá primeiro na parte em Isso. vermelho. Assim, vamos lá. Vamos pensar que o x seja esse elemento, esse conjunto aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Como que eu monto por exemplo, o x1 vai ser o menor elemento de x. Quem que é o menor elemento de x, o Eduardo? 5. Então o x é 5. Então o A1 vai ser o x menos o conjunto com 5. Quando eu ponho esse menos aqui, quer dizer que eu estou tirando 5. Esse conjunto aqui é o conjunto do 6, 7, 8. Tá? E aí? Aí eu vou, isso aqui é o A1. O A2, aí eu vou poder escolher dentro do A1, eu vou escolher um elemento que eu chamo de X2. X2, quem que é o menor elemento do A1? Eduardo? O 6. Uhum. Então, A2 vai ser o conjunto com x menos 5, tiro 5, tiro 6. Então, ele vai ser o 7, o 8. Tá? Se eu fizer isso N vezes, eu vou tirar lá, vou chegar lá na frente, eu vou escolher o x igual a o x igual a n. Ele vai pertencer, ó, nota que o A1 é quando eu tiro o x, o A1 é quando eu tiro o primeiro elemento, o x1. O A2 aqui é quando eu tiro o x1 e o x2. O xn esse elemento aqui, ele vai ser o n menos 1. Perdão. E aí, o AN vai ser quem? Vai ser o x, onde eu tirei o seu x1
Eu tirei o 5, o 6, o 7, 3 pontinhos, o N, não está deixando de escrever N menos 1, tá? Quem que é esse conjunto? Aqui vai ser o N mais 1 e 3 pontinhos, tá? Entendeu isso, Eduardo? Sim. Legal. Agora, essa foi a primeira parte. Eu construí o X. Como que eu construí o X? Eu disse que o X é exatamente esses menores elementos que eu estou falando, que eu fiz aqui, tá? Que eu encontrei. O X é formado por todos os menores elementos. E porque olha o processo. O que eu estou fazendo? Eu só estou falando, olha, eu vou colocar o 5 como sendo o primeiro, depois o 6 como sendo o segundo, o 7 como o terceiro. Eu só estou mostrando para você a ordem que eles estão aparecendo. Esse foi o processo que eu fiz aqui, tá? Por um conjunto genérico ali, certo? Tem a possibilidade de algum elemento do X que não seja nenhum desses daqui? Que não seja nenhum desses xn's aqui? Eu não entendi sua pergunta. Tem a possibilidade, olha, tem como eu encontrar algum elemento que está no X e não seja nenhum desses daqui? Entendeu? Ou não? De novo. É assim, eu escolhi do jeito que eu fiz, eu escolhi os elementos de X. Como que eu tenho certeza que todos os elementos, como eu tenho certeza que eu posso escrever isso aqui? A verdade é essa. Como que eu tenho certeza que esse igual aqui é verdadeiro? Que todos os elementos do X, eles são os elementos aqui, onde cada um é o menor. Esse aqui é o menor elemento do A0, esse aqui é o menor elemento do A1, esse aqui é o menor elemento do A2, esse aqui é o menor elemento, o X3 é o menor elemento do A2, e assim por diante. O Xn é o menor elemento do AN menos 1 mais 1. Como que eu falo? Como que eu tenho certeza que vale, que todos os elementos de X são dessa forma? Ou seja, que vale essa igualdade? Não sei se ficou claro a minha pergunta agora. Na verdade, eu não sei te responder, não. Mas você entendeu a pergunta? Mais ou menos. A pergunta é assim: será que tem algum elemento desses daqui que tem algum elemento de X, tá? Será que tem algum elemento do X grandão que não seja nenhum desses daqui? Essa é a pergunta. Eu respondo: não tem como acontecer isso. Por quê? E aí a gente vai lá. Porque, Eduardo, olha, vai o seguinte. Eu vou supor que a gente tem esse X pertencente se algo tem esse X. Se esse X que ele não seja nenhum desses daqui, não é nenhum do X1, não é o X2, não é o Xn, para todo N que está ali fora. Se ele não é, esse X aqui ele não é o menor elemento de nenhum dos elementos dos conjuntos AN. Se ele não é o menor elemento de nenhum dos ANs ali, quer dizer que o X é maior do que o X1, quer dizer que o X é maior que o X2, quer dizer que o X é maior que o X3 até o N e depois para frente, tá? Para qualquer N, para todo elemento que está aqui, o X é maior. Isso é possível? Aí é que vem aquela coisa que a gente tem que lembrar da aula passada que a gente provou. A gente provou lá no o corolário 2, do teorema 2, que se o conjunto se o conjunto é limitado, ele é finito, tá? É se e somente se ele é finito. Só que o conjunto X ele não é infinito. Ele não é finito. Se ele não é finito, ele é infinito. Se ele é infinito, ele não pode ser limitado, ou seja, não tem nenhum elemento dele aqui que seja maior do que os outros. E aí, essa é a contradição, porque se o X é um elemento que não faz parte dessa lista, ele seria um elemento que é maior do que todos aqui. Ou seja, ele seria um limitante para o conjunto X, que não pode acontecer porque o X é infinito, tá? Essa é a resposta porque não pode ter, o Eduardo. A primeira resposta que eu fiz, essa pergunta que eu fiz, essa era a mais difícil mesmo, tá? Não sei se ficou claro agora. Eu entendi. Uhum. Tá bom. Por na prova, tá?
Vão ter que fazer isso tudinho certinho. Obrigado, Eduardo, obrigado, viu? Você foi uma boa participante, né? Eu costumo. Os únicos alunos que eu costumo tratar mal mesmo são meus orientandos, tá? Certinho, Ali? Uai, por quê? Eu só torturo meus orientandos, tá? Bom. E eu também gosto de torturar a Renata. Renata, tá por aí? A Renata não tá hoje. Pena. A Beatriz deve estar. A Beatriz tá por aí? Nem a Beatriz. Elas fugiram hoje da minha aula também. Não, a Beatriz tá aí. Certinho. Gente, continuando, parando a brincadeira, então, a sua resposta é: se esse x existir, se eu tivesse um x que é diferente do xn, ele estaria em todos os ANs e ele seria um limitante, ele seria maior do que todos esses elementos, e não pode, porque senão ele seria um limitante para esse conjunto aqui, e isso não é verdade, porque o meu x é um conjunto de números naturais infinito, eles são limitados. Gente, e isso que eu estou dizendo agora, mais para frente vai aparecer como dos números reais, ele só vale para o conjunto dos números naturais. Por quê? No conjunto dos números naturais ou dos inteiros, não existe conjunto infinito limitado. Ou seja, que tem um limitante que tem um elemento maior ou depois a gente vai ver, falar, vai também ver um limitante. Pode ser que ele tenha um limitante inferior e não tenha um limitante superior, se ele for um conjunto dos inteiros ilimitados, ou ele tenha um superior, mas não tem inferior. Ou seja, o que eu estou dizendo, ou os inteiros ou eles andam para frente, tem os inteiros positivos, por exemplo, vamos pensar do zero, vamos dividir do zero, ou tem os inteiros positivos, os inteiros positivos são limitados superiormente, tá? Ou os inteiros são ou os inteiros negativos que são limitados inferiormente, tá? Então é isso. Então, o que eu acabei de fazer? Eu enumerei os conjuntos, eu só posicionei os conjuntos números do X, tá? Posicionei eles, ou seja, eu reenumerei eles, reorganizei eles aqui, tá? Ou seja, eu fiz uma função que sai dos naturais nele e mostrei que essa função, esse argumento aqui mostra que essa função é sobrejetora, tá? Então, por isso eu tenho uma abjeção dos naturais em x, e por isso ele é inumerável. Certinho? Vou fazer a primeira chamada, tá, pessoal? Se vocês não conseguirem entender, vocês podem falar, tá? Por favor. Eu adoro a voz de vocês, tá bom? Eu vou enrolar, tô com frio mesmo. Passei frio, tá na madrugada. Vamos lá, pessoal. Beatriz. Presente. Bruno. Bruno Antônio. Cássio. Cássio. Tá presente, professor. Ele está presente? Tá presente. Tá. Eu vi que ele está ali, mas ele não respondeu, né? Ele respondeu no chat. Ah, no chat eu não vi aqui, peraí. É que eu tenho que ver também que às vezes vocês estão sem fone, né? Vamos ver, a Daniele tá aí? Tô aqui. Ok. Daiane, Presente. Eduarda. Presente. Eduardo, você não é corintiana não, né? De jeito nenhum. Ah, que bom. Viu? O Elias. Tá Ok, presente tá também, presente. professor.
Yali, Presença, tô aqui. João Marcos, Presente. Clemente. Nossa, olha o nome do homem. Ah, o Clemente. Ele é colega de vocês. O Clemente já é figura marcada, mas acho que ele não está aí hoje. Deixa eu ver. Laiane, Presente. Lara, Oi, prof, presente. oi, Lara. Lara é o sol da minha sala, tá, gente? Pena que a gente não tá presencial. Lara foi minha aluna de cálculo 1. Você fica Eu me adorava ter iludindo, ela na né? sala de aula. Laurinda, Nossa Presente. Senhora. Luciana, Presente. Luciele, Luciele, uhum. Marcelo Vitor, Marcelo, Matheus Felipe, Presente. eu. Rebeca, Renata, Silas, Presente. Silvia, A Rebeca está presente. Respondeu agora. Deixa eu só voltar lá. Rebeca. Aqui, Renata não respondeu. Silas respondeu. A Silvia está por aí? Silvia. Soraya. Presente. Certinho. E é isso, pessoal. Então, a primeira aula a gente fez a presença, né? Vamos para a segunda. Vamos lá. Então, a gente mostrou que, então, se é conjunto, se é um subconjunto dos números naturais, esse subconjunto ele vai ser enumerável, tá? Então, que nem eu disse, conjunto daqueles NPs lá, que é o conjunto do P mais 1, P mais 2, P mais 3, aquele lá é enumerável. Conjunto dos pares é enumerável, conjunto dos ímpares é enumerável, tá? O próprio conjunto dos números naturais é enumerável, tá? E aí vem os resultados. Tá todo mundo... Esse tamanho tá suficiente? Vocês querem que eu dê um zoom, pessoal? O Elias, eu até demonstraria para você a demonstração do princípio da boa ordenação, mas ela é difícil e eu não sei fazer ela sem estudar, tá? Ela não é simples, não. Ela é feita em TN, aliás. Tá? Mas eu não sei fazer sem olhar. Eu precisaria dar uma olhada nela. Eu posso ver para a próxima aula e eu vejo para vocês, tá bom? Se vale a pena, porque se eu não me engano, é que não sei se estou confundindo ela com o princípio de indução finita. Não sei, tem uma que é bem grandona. Eu acho que é ela, inclusive. Vamos lá, então, vamos continuar, tá? Ninguém falou do zoom aqui. Então, olha, o próximo resultado, se f é injetiva e y é enumerável, tá? Então, se f é injetiva
e o contradomínio é enumerável, então o domínio é enumerável, tá? Em particular, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável, tá? E é verdade isso porque, olha, eu posso considerar, se o y é enumerável, existe uma injeção de y em n, existe uma função injetora, mas eu posso considerar, pegar essa, sem perda de linearidade, eu posso pegá-la como sendo bijetora. Por quê? Eu posso pegá-la sendo uma bijeção porque a gente já mostrou que o conjunto dos números naturais, todo subconjunto dos números naturais é numerável. Eu posso fazer para pegar aqui como sendo, e também a gente sabe que toda função injetiva ela é uma abjeção dela sobre a imagem dela, não sobre o contradomínio, mas sobre a imagem. E aí não atrapalharia em nada na demonstração que eu vou fazer, porque olha, eu só preciso que eu posso pegá-la como sendo objetora, porque caso contrário eu só faço em vez de fazer em N, eu faço sobre a imagem, tá? Da F, tá? E sem problema nenhum. Não atrapalharia. Por quê? Eu quero provar que esse conjunto aqui, olha, eu quero provar que esse conjunto é inumerável. Para provar que ele é inumerável, é só provar que tem uma bijeção dele nos números naturais. E qual é a bijeção que eu vou pegar? Essa daqui, ó. É φ composta com a F. Ou seja, quem que vai ser a φ composta com a F? Ó, eu tenho a minha φ, essa daqui, ó. A minha x, a F, sai de x, chega em y, e o y em n. Então, o que acontece? Aqui eu aplico a F, aqui eu aplico a φ, tá? Então, o que que eu faço? A composta aqui, olha, a composta ela vai ligar x, a φ composta com a F, ela vai ser a função que sai do x e chega nos naturais, tá? Então, ela já é a candidata à nossa abjeção, e ela é uma abjeção. Por quê? Se a F é injetiva, né? Como a F é injetiva, então o que que ela faz? Ela pega, a F sai de x em y, ela é injetora. A φ é injetora, é em particular injetora, e a gente sabe que composta de injetoras é injetora, beleza, tá? Agora, a gente pode pegar aqui a F não é uma sobrejeção, mas a φ é uma sobrejeção, porque ela é bijetora, tá? E aí, dado qualquer elemento aqui, o que que eu faço? Pego um elemento em N. Pego um elemento em N aqui, ele não vai deixar eu desenhar, mas eu pego um elemento, puxo aqui pela φ e depois puxo pela F, tá? Então ela é sobrejetora, então ela vai ser uma abjeção, tá bom? Então, se é assim, eu tenho uma função que ela é uma bijeção de x em n. Se ela é uma bijeção de x em n, quer dizer que esse cara aqui, olha, o x tem uma bijeção dele aqui, então quer dizer que o x é inumerável, tá? E aí, o x é numerável. Aí, pelo teorema 4, né? O x é numerável pelo teorema 4. Por quê? Porque eu posso considerar como se fosse, eu posso considerar aqui
a imagem dessa função está contida no n. Se ela está contida no n, ela é enumerável. Só que aí eu tenho uma função de uma enumerável numa enumerável. Essa é o enumerável. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O conjunto 4 diz que o teorema 4 diz que qualquer subconjunto dos números naturais é enumerável. Então, a imagem da função f, da φ composta com f, a imagem dela é um conjunto enumerável de n. Só que como a φ é uma abjeção, o domínio também vai ser numerável, tá? Sendo assim, a gente tem que x é inumerável. Mas só que aqui tem duas coisas. Ele primeiro falou que o x vai ser inumerável, beleza? E em particular também que todo subconjunto de enumerável é enumerável. Tá, pega um x que pega um y que é enumerável. Suponha que o x está contido nele, tá? Essa segunda parte. A segunda parte suponha agora que o x seja um subconjunto do y. E o y é enumerável. A gente sabe que para os naturais vale, tá? Agora, para um x, para um y qualquer, não. Y é enumerável. Então, deixa eu escrever aqui. Espera só um pouquinho. E não vai deixar eu apagar. Y é enumerável, tá? Então, se o y é enumerável, o que eu posso fazer? Eu quero saber se x é enumerável. Aqui eu provei que se f é injetiva, vale. Aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha. Toma y, toma f como sendo a função inclusão. O que é a função inclusão? A função inclusão é uma função izinha que ela sai de x, certo? Sabendo que o x está contido em y, ela vai sair de x, chega em y, para cada x aqui, ela leva a x aqui. Ela é a função identidade, ela aparece com a função identidade, ela não é a função identidade, porque o x pode não ser igual ao y, o x pode só estar contido, tá? Então, o que ela faz? Ela pega um elemento do x aqui e encaixa aqui dentro do y, tá? Essa função aqui, ela é injetiva. Se ela é injetiva, a gente pode aplicar o teorema, tá? Então, assim, o que eu provei aqui? Que se dei uma função injetiva em um conjunto enumerável, então o x também é. E mais ainda, x é numerável também, se o y é inumerável, x é inumerável. E todo subconjunto de um numerável é inumerável, tá? Segunda parte, corolário 2. Então a gente já sabe, já tem duas coisas. A gente sabe que todo subconjunto dos naturais é enumerável, mais ainda, qualquer conjunto de subconjunto de enumerável é enumerável. Agora a gente vai obter mais uma coisa também. Ó, se f é uma sobrejeção, uma função sobrejetiva, e x é enumerável agora, o domínio é enumerável, então contradomínio é enumerável. Porque, na verdade, o contradomínio é igual à imagem, né? Porque f é sobrejetivo, tá? E aí, com efeito, qual que é o trabalho que a gente faz? Vocês perceberam, as técnicas é assim, ó. Eu provo as coisas para funções injetivas, e aí, para sobrejetiva, o que eu faço? Eu construo uma função que seja injetiva dele, do conjunto y no x. E aí eu aplico o que eu tinha anteriormente. Eu vou aplicar corolário 1, tá? Então, como que eu vou construir essa função injetiva de y em x? Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Se x está em y, eu fiz que x é essa função injetiva, então se y é enumerável, x é enumerável. O que eu vou fazer aqui? Aqui é que é sobrejetiva, e eu sei que esse é enumerável. Eu vou fazer vou montar uma função daqui para cá, que seja injetiva. Como eu sei que esse é enumerável, esse aqui vai ser enumerável, tá? Usando o corolário 1. Então, como que eu construo essa função? Olha, ela é sobrejetiva. Então, para cada y aqui, eu posso escolher um x igual a g de y,
Eu vou escrever g de y pertencente a x tal que f de x é igual a y. Isso aqui significa que f é sobrejetora, que a gente tem. E eu posso escolher, lembra? Foi igual na aula passada. Qual é o problema? Qual é o problema? Nem toda função sobrejetiva é injetiva. E eu tenho aí, o que eu faço? Eu tenho uma escolha. Pode ser que tenha mais de um elemento chegando no y. Eu escolhi um deles, tá? Eu escolhi um x que, a hora que eu aplico a f, ele cai no y. Escolhi um. Poderia ter mais, mas escolhi um. E aí eu vou definir a função g de y igual a esse x, tá? Nota que a g sai do y e vai no x, e que a função a gente já mostrou na aula passada, e a função, quando ela é definida dessa forma, ela é injetiva, tá? G é uma função injetiva, porque ela satisfaz essa propriedade aqui, tá? Segue daí que, como G é injetiva, basta aplicar o corolário 1, tá? Então, o que eu tenho? Se x é sobrejetiva, se f é sobrejetiva e x é enumerável, o y também vai ser enumerável, tá? Mais ainda, a gente vai mais além. O produto cartesiano de dois enumeráveis é um conjunto enumerável. Gente, todo mundo sabe o que é o produto cartesiano de dois conjuntos? Vou escolher outra pessoa agora. Quem está mais aparecendo aqui? Daiane, sabe o que é o produto cartesiano de dois conjuntos? Não, professor. Uhum. Vamos lá. Ó, se eu tenho um conjunto A, que é formado pelo A, B, C, D, e o conjunto B é o conjunto do 1, 2, 3, 4. O A cartesiano B é o conjunto dos pares ordenados. Olha, a ordem é o A primeiro e o B segundo. Então, os elementos do A vão vir na primeira coordenada, tá? Então, aqui fica A cartesiano B é o A, 1. Gente, eu posso diminuir só colocar 2? Porque aqui tem um pequeno probleminha, sabe? Se eu colocar 4, eu vou ter que escrever 16 pares ordenados, aí não, né? Posso fazer só assim para ficar mais fácil? Senão vai dar muito. Ó, então o A, 1, depois o A, 2. Depois o B, 1. B, 2. Certo, Daiane? É o conjunto dos pares ordenados, onde a primeira entrada está no primeiro conjunto e a segunda entrada está no segundo conjunto. Tá bom? Deu certo? Agora eu vi que você escreveu um não e depois um certo. Deu certinho, Daiane? Ok, obrigado. Vamos lá. Então, ele está dizendo que o produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável. Vamos lá? Certo. Então, pega dois conjuntos enumeráveis, o x e o y. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Se eles são enumeráveis, lembra, a definição de ser enumerável é que eu posso pegar, o x e o y, eles têm uma bijeção dos naturais nele, tá? Em particular, eu posso dizer que elas são sobrejetoras. Então, existe f e a g são sobrejetoras, tá? Pelo fato deles serem enumeráveis. É mais, é bijeção, mas eu vou usar só o fato delas serem sobrejetoras, tá? Daí, eu vou definir a seguinte função. Vou definir a φ n cartesiano n
em x cartesiano y. Ó, tem duas coisas que eu tenho que mostrar aqui primeiro, porque, gente, ninguém falou nada que o cartesiano dos naturais com naturais é enumerável. Então, eu vou ter que provar que isso aqui é numerável, tá? Para depois mostrar que isso aqui sendo uma abjeção, isso aqui vai ser numerável, tá? Mas eu vou fazer a primeira, primeiro, eu vou mostrar que essa função aqui, ela é uma abjeção. Na verdade, não precisa de muito, né? Que ela é sobrejetiva, na verdade, né? A gente vai usar o corolário 2. O corolário 2 diz que se o domínio for sobrejetivo, se a função é sobrejetiva e o domínio for enumerável, então o contradomínio é enumerável. Então eu vou definir essa φ aqui. Como essa é sobrejetiva, é claro que essa função aqui vai ser sobrejetiva, gente. Porque o que é uma função sobrejetiva? Que a imagem é igual ao contradomínio. Então, a imagem dessa função aqui é igual a x. A imagem dessa função aqui é igual ao y. Então, o que vai acontecer? A imagem dessa função aqui vai ser x cartesiano y. Então, ela é sobrejetiva, tá? Mas eu não posso afirmar ainda que só o fato disso vai me dizer que esse cara aqui é numerável. Falta eu mostrar o seguinte, eu tenho que mostrar que n cartesiano n é numerável, mas isso é simples. Como que eu vou fazer? Para mostrar isso, que n cartesiano n é numerável, eu defino a seguinte função. Eu vou definir a função de n cartesiano n em n. Vou mostrar que isso aqui é uma abjeção, mas para mostrar é simples, né? Ele usou um argumento elegante, né? Dá para fazer de outro jeito se quiser também, mas é bonitinho o jeito que ele fez. Ele fez o seguinte, ó. Eu sei que eu posso mostrar que essa função aqui ela é bijetora, né? Mas né, é mais fácil fazer do jeito que ele fez. Ela é injetora, tá? Por que ela é injetora, gente? Essa função φ de n ela é injetora. Por quê? Ele usou o fato, todo mundo já fez ITN aqui? Todo mundo já fez ITN? Ele usou o seguinte fato de ITN. Ele usou o fato de que qualquer inteiro que eu te der, qualquer número inteiro, em particular, por exemplo, se eu te der o 10 eu consigo escrever ele como 2 vezes o 5. Ou seja, eu fatorei ele em fatores primos. Se eu te der, por exemplo, o 50. O 50 é o 2 vezes 5 ao quadrado. Então, isso aqui, olha. Então, isso aqui é a fatoração prima do 50. E ela é única, gente. Não tem como fazer de outra forma, a não ser só trocar a ordem. Em vez de escrever 2 vezes 5 ao quadrado, eu escrevo 5 ao quadrado vezes 2. Desse ponto, eu falo, ela é única. Não tem outro jeito. Então, vamos lá. Olha, então, como ele dá aqui, como ela é única, tá chato. Olha, como ela é única, pessoal, como essas fatorações primas elas são únicas, essa função aqui ela vai ser injetiva. Por que quer dizer uma função injetiva? Uma função injetiva, como eu sempre faço o diagraminha para vocês, cada elemento aqui vai estar ligado a cada elemento daqui, ó, tem só um único elemento chegando nele, tá? Ou seja, essa imagem aqui, olha, para cada mn, essa fatoração aqui vai ser única, tá? Por exemplo, se mn for em 1, 2 vezes 3 é o 6, tá? A imagem, o 6 é a imagem. Se o n for 10 e o n for 1, aqui vai ser 1024 vezes 3, tá? Que aí teria que fazer na calculadora que eu não lembro de cor. Ou seja, é um único número. Para cada carinha aqui, eu só estou levando num único aqui. Então, essa função aqui é injetora, tá?
Eu sei que os naturais são enumeráveis, porque os próprios naturais é um subconjunto dele mesmo. Então, ele é enumerável. A gente provou, teorema 4. Tá? Então, essa daqui é uma função injetora chegando no conjunto dos naturais. Ou seja, num subconjunto, num conjunto enumerável. Corolário 1. Se essa função é injetiva e o contradomínio é enumerável, então o x é enumerável. Se essa função é injetiva, o contradomínio essa função é injetiva, o contradomínio é enumerável, então esse cara aqui é enumerável. Ou seja, n cartesiano n é enumerável. Essa função aqui é injetiva, é sobrejetiva, pelo corolário 2. Se essa função é sobrejetiva, então se x é o domínio é enumerável, o contradomínio é enumerável. É o que aconteceu aqui, olha, essa função é sobrejetiva e o domínio é enumerável, então essa daqui é enumerável, tá? Alguma dúvida, pessoal? Yali? Não, tranquilo. Valeu. Aí ele é mais ousado. Olha o que ele está dizendo aqui, tá? Quase um trava-língua. A reunião de uma família de conjuntos enumerável é enumerável. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu tiver x1, x2, infinitos, enumerável, o que eu quero dizer que é enumerável? Cada x aqui tem um índice, e esse índice, quando eu falo que é uma família é um conjunto dos conjuntos, tá? É mais que isso, mas é um conjunto de conjuntos. Ela é um conjuntão, tá? Aqui. E aonde que eu estou pegando o índice de cada elemento aqui embaixo? Eu estou pegando cada elemento ali, olha, o xi com i pertencente aos naturais. Ou seja, a quantidade de conjuntos que tem aqui é a quantidade dos números naturais. Então, isso aqui é uma família enumerável, tá? É uma família aqui que é uma família, entre aspas, tá? Que é mais que isso. Eu não vou entrar na questão aqui, porque isso é coisa de teoria dos conjuntos, tá? Aí teria que ficar falando um monte de coisas aqui que vai mais confundir do que ajudar, tá? Mas uma família entre aspas, é um conjunto de conjuntos, tá? Onde esses conjuntos aqui estão indexados, ou seja, eles têm índice aqui dentro, tá? E esses índices aqui, no caso, eu estou pegando nos números naturais. Então, isso aqui é uma família enumerável. Ele está dizendo que a reunião de famílias enumerável ainda é um conjunto enumerável. Ele está dizendo isso aqui, ó. Se eu pegar o x como sendo a união de 1 até infinito, do xi, unir todo mundo, isso aqui ainda é um conjunto enumerável. Ou seja, isso aqui é ainda um conjunto que tem a mesma quantidade dos números naturais. Tem a mesma quantidade, é o mesmo infinito, tá? Então, vamos lá. Com efeito. Então, eu vou pegar aqui um x1, x2 e xn, tá? Se eles são enumeráveis, gente, então eu tenho sobrejeções, ou seja, tenho funções sobrejetoras, f1, f2, f3, até o fn, e todas aqui são funções sobrejetoras, tá? Então, são funções sobrejetoras. Os naturais em x. Beleza. Vou tomar x como sendo a união de todos eles, tá? Unir todo mundo num conjunto só. Agora eu tenho que provar que essa união aqui ela é enumerável. Como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar que tem o quê? Uma função sobrejetora, tá? De n cartesiano n, que a gente já viu que é enumerável, em x. Esse é o corolário 2. Se essa daqui é uma função sobrejetora e o domínio é enumerável, então o contradomínio tem que ser enumerável. Como que eu faço isso? Defino o seguinte. Para cada mn,
tá? Eu faço f de m, n. Ou seja, o que é aqui? Eu pego aqui o ponto 1, 1. Pego o ponto aqui, tá? 1, 1. A f de 1, 1, ela vai ser a função f1 calculada em 1. Se eu pegar a f de 1, 2, do ponto 1, 2, essa daqui vai ser a f1 calculada no... Desculpa, ao contrário. F1. F2, tá? Que é o segundo. Calculada no 1. E aí aqui, ó, se eu pegar a f m n é como ele definiu ali em cima. Ela vai ser a f n calculada, tá? A fn calculada no m, tá? Vai sair, vai sair. Eu vou só compartilhar de novo, tá? Perdão que às vezes você está escrevendo, ele sai aqui. Certinho? Então, olha, o que eu fiz aqui? Eu acabei de definir uma função do n cartesiano n em x. E quem é o x? Essa união toda aqui. Essa função é sobrejetora? É. Porque, olha, vamos pegar lá. Pega qualquer elemento aqui. Pega o elemento, pega o x10. Tá? O x10, ele está aqui, ó. O x10 é a f10. Tem a função f10 saindo dos naturais, tá? E chegando no x10, que é daqui, ó, dessa lista, porque eles são enumeráveis, tá? E esse x10, quem que é a função? Eu vou chamar a f, essa f, ela chegou no 10, né? Se ela chegou no x10, ela associou lá no x10, um elemento do x10, ela associou num elemento do... embaixo é o 10, então ela está na segunda aqui. E ela pegou sei lá, e é x10, ela é uma função dos naturais no x10. Ela pegou qualquer elemento aqui no x10, pode ter sei lá, um A, tá? Ela pegou um A. Esse cara aqui pertence, essa daqui é igual a f de 10 calculado em A, que pertence ao x10. Tá? Então, para cada elemento que eu te dou aqui, eu levo aqui porque eu sei que ela é sobrejetivo. Para cada elemento no x10 que eu tenho aqui, basta eu pegar a f10 e procurar o cara que vai chegar nele, tá? Então, essa função aqui é sobrejetora, tá? Qualquer elemento que você me der, sei lá, pego o y aqui. Bom, peguei y aqui, existe x pertencente a n, tal que f10 de x é igual a y. Por quê? A f10 pequena de y é sobrejetora. Mas quem que é f10 pequena de y? Essa daqui é a f de x 10. Que é a imagem dessa função aqui, olha. Ou seja, dado um y no f10, no y10, eu consigo pegar esse ponto aqui e chega nele. Ou seja, mas o x10, ele está na união aqui, tá? Então, qualquer ponto da união
eu consigo fazer isso. Então, ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, e eu sei que o domínio é enumerável, pelo corolário 2, corolário 3, né? O contradomínio é enumerável. Então, o X é enumerável. Então, o que eu acabei de provar aqui? Que reunião de conjuntos enumeráveis é enumerável. Tá? Ah, e aqui, olha. Vamos voltar lá no Teorema 3, só para eu pegar uma coisa aqui. Teorema 3 está aqui. Olha, o Teorema 3 foi até da aula passada. Olha, o que ele está dizendo? Se X é um conjunto infinito, então existe uma aplicação injetiva dos naturais em X. O que ele está dizendo? Em outras palavras. Ele está dizendo, tá, que o menor dos conjuntos infinitos, o menor dos conjuntos infinitos é o conjunto enumerável. Tá? Por quê? Olha, de novo, volta no 3 lá. Ó, o 3 ele diz que se x é infinito, então eu sei que tem uma injeção aqui. Ou seja, tem uma função injetora aqui, tá? Se o x for infinito e enumerável, na verdade, essa injeção aqui ela vai ser eu posso pegar ela como sendo uma abjeção, tá? Ou seja, qual que é o menor infinito? O menor infinito, por exemplo, volta aqui no 3, qual que é o menor infinito? Eu sei que, como essa função aqui é injetora, eu posso considerar que os naturais eles estão contidos no x, tá? Porque a função injetora, ela não pega, para cada elemento aqui eu ligo um aqui, e sempre assim, tá? Ou seja, se ela é uma função injetora, ela faz isso. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que uma função ela é injetora e não sobrejetora. Por exemplo, esse vai nesse, esse vai nesse, esse aqui vai nesse, esse aqui vai nesse, só que sobrou um. Ou seja, esse conjunto aqui pode ter mais elementos que esse. Só que quando a gente tem um conjunto infinito, e vocês lembram que qualquer subconjunto de N é enumerável. Se qualquer subconjunto de N é enumerável, quer dizer que qualquer subconjunto infinito de N é enumerável. Em particular, quer dizer que eu tenho uma bijeção desses conjuntos em N. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de N. Ou seja, se eu dou um conjunto, o que eu quero dizer? Se eu dou um conjunto x infinito, o que eu posso afirmar é os naturais ele é o menor de todos. E qualquer conjunto que tenha a mesma quantidade de números dos números naturais também vai ser menores que qualquer outro infinito. Ou seja, quem que são os conjuntos que têm a quantidade de números a mesma quantidade dos números naturais? Os conjuntos enumeráveis, tá? Então eu posso dizer que os conjuntos enumeráveis são os menores conjuntos infinitos que a gente tem, tá? Então essa é uma coisa que a gente já tem aqui. Depois vocês param, pensam um pouquinho, raciocina sobre isso. Aquele teorema diz que os naturais, se um conjunto é infinito, os naturais estão contidos nele. E qualquer conjunto enumerável tem a mesma quantidade de números naturais. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente tem? É que qualquer conjunto enumerável, os conjuntos enumeráveis, eles são os menores infinitos que a gente tem. Tá bom? Aí, vem aqui alguns exemplos. Vamos ver quem são outros conjuntos enumeráveis que não sejam dos números naturais. Né? Então, a gente vai começar a sair um pouco dali. Deixa eu ver só que horas são, pessoal. 8h30. Mais uns 5 minutinhos, a gente faz a chamada. Então, aqui, pessoal,
O primeiro, os inteiros. O conjunto dos números inteiros também é um conjunto enumerável. Tá? Ou seja, apesar dele parecer que ele tem mais elementos que os números naturais, ele não tem, apesar de ter os negativos, né? Ele não tem. Ele tem a mesma quantidade. E como que eu mostro isso? É só mostrar, tem uma bijeção, ou seja, tem uma função bijetora que sai dos naturais e chega nos inteiros. E como que eu defino ela? Para os números ímpares, eu faço o seguinte: se n for ímpar, eu calculo n menos 1 dividido por 2. Vai dar n, vocês podem ter certeza, tá? Porque todo número ímpar é o quê? Ele é um par mais 1, um par menos 1. Você pode pensar. E dividir por 2 quer dizer que eu estou obtendo n. Né? Ou n igual a n menos 1, menos n sobre 2, se ele for par. O que eu estou fazendo aqui? Olha? No conjunto, olha, aqui eu consigo varrer todos os números positivos, todos os naturais positivos e o zero. Por exemplo, se n for igual a 1, tá, 1 é ímpar, então calculo aqui. 1 menos 1, 0, chegou no zero. Se o n for igual a 2, ele é par. Aí eu uso essa função aqui. 2 menos 2 sobre 2 dá menos 1. Tá aqui. Se o n for igual a 3, aí é ímpar. N igual a 3, eu faço 3 menos 1. 2 dividido por 2 dá 1. Foi que chegou no 1. Se o n for igual a 4, calcula esse aqui, vai dar menos 4 sobre 2, dá menos 2. Se o n for igual a 5, aqui dá 4, dividido por 2, dá 2. Você viu que ele fica fazendo? Ele fica alternando aqui, aqui, e vai construindo todos os pontos, preenchendo todas as lacunas dos inteiros, tá? E essa aqui, então, é uma função, essa aqui é uma objeção, ou seja, ela é injetora e sobrejetora, tá? E ela leva os naturais nos inteiros. Então, os inteiros é enumerável. Olha quem mais é enumerável. Os racionais. Os racionais são os quocientes de n por n, tá? Com mn pertencente aos inteiros, tá? Eles são enumeráveis. E é verdade, tá? Por quê? Basta eu vou tomar o z estrela como sendo os inteiros menos o zero, né? Porque eu não posso dividir por zero. Vou definir a seguinte função. A mais natural possível. A gente não escreve todo número racional dessa forma. Então, é só pegar, define o seguinte: f de n é m por n igual a m sobre n. Você pode ter certeza, qualquer número, qualquer racional que você me der, eu consigo escrever. Por exemplo, vocês me falarem o 10, a fração 10 onzeavos, tá? É o 10 sobre o 11. É só pegar o m igual a 10 e o n igual a 11, tá? O 1 quinto, é só pegar o m igual a 1, tá? E o n igual a 5, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é uma função, ela é do jeito que eu falei para vocês, ela é sobrejetora, e é claro que do jeito que eu peguei aqui, ela é injetora, tá? Injetora não, perdão, gente, vocês deviam me xingar, ela é uma função sobrejetora só, tá? Por que ela não é injetora? Essa função não é injetora. Por quê? Mateus. Qual que é a pergunta, professor? Por que essa função aqui não é injetora? Ela é sobrejetora, não é injetora, tá? O que é uma função que não é injetora? Que eu tenho dois números tendo tenho dois elementos tendo a mesma imagem. Porque tem uma divisão de m por n? Tem uma divisão m por n, esse não é o problema. Por exemplo, 1 quinto eu posso pegar o m igual a 1 e o n igual a 5, eu tenho 1 quinto. Mas se eu consigo escrever 1 quinto de outra forma? Por decimal. Não, não pode ir para o decimal. Mas eu tenho o quê? As frações equivalentes, né?
Te dei a dica. 1/5 eu posso escrever como 1/5 ou 2 décimos. E vê assim, Então Matheus, ó. 1/5 é igual a 2 décimos. Concorda comigo, Matheus? sim. E desse lado, aqui está chegando a função. Está chegando o ponto 1/5. E desse lado aqui, ó, está chegando o ponto 2 décimos. Ó, tenho 2 pontos tendo a mesma imagem. Tá vendo? E aí, o que acontece? Essa função daqui, ela não é injetora, porque, olha, esse ponto aqui, apesar de eles levarem na mesma fração, esse ponto aqui não é igual a esse, tá? E são diferentes. Só que estão chegando na mesma imagem. Isso quer dizer que ela não é injetora, tá bom? Valeu, Matheus. Obrigado, cara. Por nada. Ó. Então, vocês entenderam? Ela não é injetora, mas não precisa, lembra? Porque o corolário 2 me ajuda. Olha, o domínio é enumerável. E o domínio é enumerável. E F é sobrejetora, corolário 2. Esse aqui, sobrejetora. E o domínio é enumerável, então contradomínio é numerável. Ou seja, função é sobrejetora, esse aqui a gente já viu que é enumerável, porque é o cartesiano de 2 enumeráveis, tá? Então, isso aqui é o que é enumerável, tá bom? Pessoal, para a aula por aqui hoje, deixa eu parar de gravar, tá? Só um instante. Ficou alguma dúvida? Antes de eu parar de gravar, porque aí fica pelo menos aí a gente tira a dúvida e fica gravado. Ficou alguma dúvida? Você tem alguma dúvida, Rebeca? Deixa eu ver. Não, né? Uhum. Laiane, não. Pessoal, não. Certinho. Então, eu vou parar de gravar. A gente vai fazer a chamada.